Tudo bem? Pastor Célio, tranquilo contigo? Canal ICER, mais uma vez no Toque da Bíblia. E hoje eu quero falar com você sobre um assunto que me chama bastante atenção, porque sou muito perguntado por ele. Então vamos lá? O inferno, ele existe? Porém, antes, dá um clique aí no nosso canal, inscreva-se nele, tá aí o vermelho aparecendo, esse vermelhinho fantástico, é só clicar nele, dá o seu like, nos acompanhe, é bastante importante que você caminhe junto com a gente. Temos colocado alguns temas bacanas aí, seria muito importante que você pudesse ficar com a gente, caminhasse com a gente aí. Mas vamos ao tema? Vamos àquilo que nos interessa? O inferno existe? Muitas vezes as pessoas falam que se você fizer o mal, você vai para o inferno. E muitas pessoas hoje falam, o bom vai para o céu e o mal vai para o inferno. O justo, céu, o injusto, inferno. Mas será que na realidade ele existe? Eu não vou falar de mitologia e nem tampouco de assuntos filosóficos. Eu vou me direcionar o que a Bíblia fala. Se nós formos olhar para ela, que é o nosso manual de fé, a Bíblia ela não tem a palavra direcionada diretamente para o inferno. O que ela usa para determinar a existência do inferno são 4 palavras. A primeira é a palavra Sheol, a segunda, Hades, a terceira, Geena e a quarta, Tarco. Essa primeira, que é o Sheol, ela é uma palavra hebraica que foi usada muito no Antigo Testamento e foi usada cerca de 65 vezes. A palavra Hades, ela é uma palavra grega e também foi usada cerca de 10 vezes dentro das Escrituras. E a palavra Geena, essa palavra ela é a mais usada por Jesus. A palavra Geena ela foi usada 11 vezes e a maioria delas pelo próprio Jesus Cristo. Geena, por ser uma grande lixeira que ficava fora de Jerusalém, e por ficar fora de Jerusalém era queimado muitos detritos e usavam muitas vezes também para queimar corpos de grandes criminosos. E ela foi usada muito por Jesus para poder definir e falar sobre o inferno, que aqueles que não fossem ao céu seria por inferno. Mas nós vamos entrar nesse detalhe um por um, pausadamente, com bastante tranquilidade, porque eu quero falar bastante com vocês com relação a esse efeito desta palavra que traz em muita gente. Na realidade, nós que somos seres humanos, nós fomos criados por Deus, nós fomos feitos por Deus para poder termos um contato direto com Ele. Esse contato nosso direto com Deus é um assunto para um outro vídeo. Nós o perdemos desde o momento que Adão pecou no Jardim do Éden, mas Deus nos deu o direito de salvação por intermédio de Jesus Cristo. E hoje é pregado o Evangelho, que é aquele que não aceita Jesus Cristo, automaticamente, diretamente, ele vai para o inferno. Jesus Cristo mesmo falou isso. Mas eu quero falar primeiro sobre o que a Bíblia fala com relação a isto. Ele existe, o inferno existe, o que a Bíblia diz? Eu gostaria só de, em primeiro lugar, falar dessa palavra chamada Sheol. Quando ela foi orquestrada, falada, porque ela fala de sepultura, fala de morte. A palavra Sheol, ela fala de pó, ela fala de cova. E por ela falar de cova, de morte, de sepultura, ela é traduzida no significado de ser inferno. E ela é direcionada pelos seus pesquisadores, pelas ideologias, que Sheol seria a palavra mencionada dentro do hebraico, dentro da escritura, para significar inferno. Isso em Deuteronômio 32, 22, ela aparece da seguinte forma: porque um fogo se acendeu na minha ira e arderá até o mais profundo do inferno e consumirá a terra com a sua novidade e abrasará os fundamentos dos mortos. Na realidade, ele ali automaticamente ele já estava direcionando que este inferno receberia aqueles que errassem, que pegassem, que tirasse
o desejo de direcionar seu pensamento para Deus. Jesus, ele já usa mais direcionadamente a palavra Hades e também a palavra Geena. A palavra Geena, Jesus, em seus ensinamentos, ele já a pratica como uma forma de direcionar as pessoas que não aceitassem e não voltassem para Deus. Ele já em Mateus capítulo 5, versículo 29, ele diz: portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o ou tira para longe de ti, pois te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Jesus já estava ensinando que uma pessoa que direciona a errar, a estar diante e cometendo erros, o fim dela seria automaticamente o inferno. Então Jesus já estava direcionando e afirmando que existe sim o céu e também existe o inferno. Já em Mateus capítulo 10, versículo 8, ele fala: e não temas os que matam o corpo e nem podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Veja bem que Jesus, na sua caminhada e nos seus ensinamentos, ele já afirma a condição de nós nos condicionarmos a não irmos para o inferno. Então Jesus afirma que existe realmente esse lugar de fogo, de enxofre, que muitas vezes ele é citado, e a mitologia ele vem falando e mostrando alguns desenhos, né? Eu ia falar outra palavra, mas fugiu. Alguns desenhos imitando, fazendo ou falando alguma coisa de forma que mostra um desenho de possível maneira de ser ou que é o inferno. O inferno, nós sabemos que é um lugar que está preparado para o diabo, os seus anjos e todo aquele que automaticamente não aceitar Jesus como seu Salvador. E isso, lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, está escrito: pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendeu-os em abismo tenebroso, a fim de serem reservados para o juízo. Nessa palavra, em 2 Pedro capítulo 2, versículo 4, Pedro já usa o termo tártaro. Tártaro. Essa é uma das traduções também usada para inferno. Essa palavra tártaro foi só usada essa vez por Pedro, e ele falando, dando essa explicação que o diabo e aqueles que o seguiram foram lançados para lá. E ele, o diabo, é isso que ele deseja e não adianta. Eu vejo bastante, direciona, alguém pregando, alguém falando sobre inferno, sobre Deus, sobre céu, sobre Jesus, e vão usando palavras, meditando, querendo encontrar caminho, teses. Eu sou Bíblia, eu sou Evangelho, então eu ainda prego que Jesus salva, batiza, cura e leva para o céu. Então a minha mensagem ela é direcionada da seguinte forma: existe céu, existe inferno, existe Deus, existe diabo, mas eu glorifico a Deus que entre Deus e o inferno, entre Deus e o diabo, entre céu e inferno, existe Jesus Cristo para poder te conduzir aos céus. Que Deus te abençoe, Deus te proteja e entenda: existe céu, mas também existe o inferno. E é isso que nós queremos pregar, que é melhor ir para o céu.
Deus te abençoe e até a próxima.